Direto para Brasília, o Dia Nacional do Forró é cercado de polêmicas. A informação da repórter Catiúcia Sotomayor. Em evento na tarde desta segunda-feira no Palácio do Planalto, em homenagem ao Dia do Forró, o secretário especial de Cultura, Mário Frias, defendeu a moralização das questões culturais. Ele disse que a cultura não deve depender de verbas públicas para existir e que a lei de incentivo deve favorecer artistas que estão começando. No discurso, o secretário voltou a criticar a possibilidade de exigência de passaporte vacinal em projetos financiados pela Lei Rouanet. Presidente, eu vejo com muito temor um crescente avanço de alguns governadores e prefeitos contra as liberdades individuais. A nossa secretaria tem combatido esses abusos com portarias, por exemplo, que proíbem a exigência de passaporte vacinal em projetos financiados pela lei de incentivo, garantindo assim o que está na lei, presidente: a livre fruição aos bens culturais. Venho sendo covardemente atacado por parte da imprensa, assim como o meu presidente, sua família, que quer de volta a mamata. Mas a mamata acabou nesse governo. Antes do evento pelo Dia do Forró, o presidente disse a um grupo de sanfoneiros que o uso de máscaras é proibido no Palácio do Planalto. Aqui é proibido máscara. Bolsonaro prometeu enviar um projeto ao Congresso Nacional para incluir Luiz Gonzaga no livro dos heróis da pátria. O presidente Jair Bolsonaro, seus secretários, aí transformam essa questão de máscaras, passaporte vacinal, numa questão ideológica, quando deveria ser uma questão puramente sanitária, uma discussão no âmbito de sanitaristas, infectologistas, pessoas que realmente estudam a questão da epidemiologia. O presidente fala, por exemplo, que aqui é proibido usar máscaras no momento em que as pessoas já estão deixando de usar máscaras. As máscaras estão sendo derrubadas em muitas regiões. Algumas cidades, por exemplo, já derrubaram a exigência de máscaras em lugares abertos. Isso só não avançou mais por causa da preocupação recente com a nova variante do coronavírus. Quanto à questão da Lei Rouanet, eu concordo. Eu acho que a cultura precisa, principalmente a cultura de grande porte, precisa ser capaz de se bancar sozinha pelas leis do mercado, e que quem está começando é que talvez precise, ou para aquelas atividades, aquelas artes que têm menos apelo de grande público, apelo comercial, mas que precisam existir também. O que não pode é existir o favorecimento ideológico de certos artistas em detrimento de outros, como já ocorreu no passado em outros governos. Exatamente, não deveria ter ocorrido nos outros governos e não pode ocorrer nesse. A própria lei já diz no nome a que se destina, Lei de Incentivo à Cultura. Quem já está com o nome consolidado, que consegue fazer com que o público pague bilhetes caros para assistir a um show seu, a um espetáculo de outra natureza, a uma peça de teatro, não precisa de incentivo, já tem o incentivo da própria credibilidade, da própria divulgação da sua carreira, e como disse o Diogo, tem outras formas de promover a cultura, diferentemente daquele artista que está começando, que tem talento, mas não tem condições de se divulgar e precisa ser conhecido pelo grande público através de algum incentivo, e obviamente que isso vem de recursos, não necessariamente públicos, mas recursos financeiros. Você precisa fazer cartazes, precisa comprar espaço comercial em propaganda em rádio, em TV, na internet, enfim, toda a publicidade gira em torno de pagamento. Quem não tem recursos porque não tem ainda uma carreira consolidada precisa de alguma ajuda pública para conseguir se divulgar. Em relação à declaração do presidente, o Diogo tem razão, a máscara já deixou de ser uma grande discussão, já existem muitos estudos falando da baixa eficácia da máscara em ambientes abertos. Aquilo ali era um ambiente fechado, ele está inclusive dizendo que é o Palácio do Planalto. No ambiente fechado, estudos comprovam alguma eficácia dependendo do uso da máscara. A gente sabe que no Brasil a maior parte da população não tem condições de ficar comprando aquelas máscaras N95, que são de ambiente cirúrgico e tudo mais. Então, mas há muita controvérsia ainda e realmente em muitos lugares já aboliram o uso da máscara. Eu só acho que o presidente poderia, depois de 3 anos, já ter aprendido que algumas declarações não podem ser feitas em público e que mesmo em particular, quem está num cargo como o dele tem que tomar cuidado, porque hoje em dia todo mundo grava,
todo mundo filma e as informações às vezes vazam fora de contexto e isso gera um problema para o governo. A gente vê às vezes uma influência até no mercado financeiro em função de uma declaração que nem era para ser polêmica. Essa aí, por exemplo, não era para ser polêmica.